Muito bem, meus queridos e amados irmãos. Nós vamos começar hoje aqui o nosso programa, né? Nós estamos numa semana especial, onde nós vamos tratar de um assunto especial. O FEATIV está promovendo um programa especial para casais e ministros do Evangelho Cristão, certo? Então, dentro desse pensamento aqui, nós vamos tratar a respeito do desafio do matrimônio e o cumprimento da missão e a resposta ao chamado ministerial para o Evangelho, certo? E o que esse primeiro episódio, essa primeira fala aqui vai trazer para vocês é um pensamento bem lógico e bem direto. Tá? Por quê? Porque nós estamos falando de chamado. Então, na sua cabeça, chamado para você, ou vocação para você, né, vai ser o cumprimento da sua missão evangelística, o cumprimento do seu ministério. Né? Na sua mente, com certeza, o que está em primeira instância, o pensamento é de que o que tem a ver com chamado na sua vida é o seu ministério. E aqui nós vamos desfazer este equívoco, onde nós vamos mostrar claramente para você, né, e puxar a sua consciência para o pensamento do qual é verdadeiramente o seu primordial chamado, tá? Antes de qualquer coisa, nós vamos usar aqui, eu vou usar aqui um texto da Bíblia Sagrada que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 5, né, versículos 1 e 2, que vai dizer assim: Este é o livro das gerações de Adão. O livro das gerações de Adão. No dia em que Deus o criou, o homem, à semelhança de Deus o fez. O segundo versículo está dizendo assim: macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então aqui nós estamos vendo que o homem foi criado em essência, né? Nós precisamos entender que a história de Gênesis é uma história paralela que narra a história da humanidade criada em matéria, né? Mas ao mesmo tempo está mostrando em parâmetros simbólicos, tá? A criação essencial, a primeira criação da raça humana, que nós não conhecemos assim de forma direta, por causa que aquilo que temos compreensão é mais diretamente ligado à questão do homem material após queda, né? Então, a criação essencial, intrínseca do homem está diretamente relacionada à figura macho e fêmea e uma unidade entre os dois. Pensando desta maneira, é impossível pensar na criação e existência humanas sem o pensamento do matrimônio. De maneira que vai ficar claro para nós aqui que a própria existência do homem e o matrimônio, basicamente, em essência, são a mesma coisa. De maneira que o matrimônio é o chamado à existência. O matrimônio é o chamado primordial para a vida humana. Tá certo? Por quê? Porque o homem criado por Deus, o original homem criado por Deus, é a formação, tá, de dois gêneros. Vamos usar aqui a palavra gênero. A palavra gênero hoje tem tido uma conotação um tanto quanto diferenciada, mas eu não encontro aqui outra palavra para poder falar isso. Então aqui eu quero dizer que aqui gênero não é ideologia nem escolha sexual. Gênero aqui é macho e fêmea, tá? São dentro desse parâmetro de XX e XY, tá? Nós vamos tratar aqui da forma bem categórica mesmo da essência do homem e mulher. Então, homem e mulher, uma unidade indivisível, foi criada por Deus e nesta criação, no próprio ato da criação, instituiu-se também o matrimônio. Assim ficando claro que o chamado primordial para a própria existência humana é o matrimônio. De maneira que qualquer outro chamado, qualquer outra vocação, qualquer outra instância de vida, qualquer outra missão do homem está
em segundo plano em relação ao casamento. Tá? Nada, absolutamente nada, poderá ser colocado na vida do homem, né, como essência material, como essência de manifestação acima do matrimônio. A própria manifestação humana, a própria existência do homem é o matrimônio, tá certo? Por quê? Porque é no matrimônio que, na ligação entre homem e mulher, então é instituída a verdade espiritual, ou seja, a essência espiritual da criação. De maneira que, sem esta ligação, sem esta unidade espiritual, sem esta formação espiritual, nada se criaria a partir da raça humana. Nada se criaria de um homem sozinho ou de uma mulher sozinha, tá certo? E essa é a essência do pensamento. A essência do pensamento é que Deus criou o ser humano para, através deles, continuar a sua obra de criação, de maneira que o homem e mulher, como sendo eles mesmos o propósito, a intenção do Criador de permanecer criando, né? E o homem e a mulher é uma espécie de materialização, manifestação da intenção do Criador de criar. A intenção é o primeiro impulso e o propósito o segundo, de maneira que o homem é a intenção e a mulher o propósito. E os dois se unindo, então, a ideia e o cumprimento da mesma fez o casamento. Então, o homem é a ideia, a mulher o cumprimento, de maneira que não se cumpriria nada sem a ideia e a ideia também não teria vida sem o cumprimento. Tá certo? Então, homem e mulher são indivisíveis. Não há separação e não há manifestação, não há lógica, não há essência, não há propósito e não há serventia na existência do homem sem a mulher e da mulher sem o homem. A existência de ambos está intrinsecamente ligadas. Então, o matrimônio e a criação, neste ponto de pensamento, são a mesma coisa. De maneira que o propósito original do Criador ao homem, o chamado de Deus ao homem, verdadeiro e único chamado do homem, é para que ele vivesse em família. E nesta vivência do homem em família, então se manifesta todos os outros fenômenos que envolvem a humanidade. Tudo parte da junção homem e mulher. Após uma separação que foi existente por causa de um certo fruto que o homem e a mulher comeram, houve então ali uma mudança na criação essencial e a partir daí então houve uma individualização. O homem passou a ter uma consciência separada da consciência da mulher. Mesmo assim, o propósito de criação continua da mesma maneira. Não há criação nesta separação. O homem tem ideias, o homem tem propósitos, o homem tem sonhos, o homem tem intenções, mas no propósito da criação divina, tá? No propósito material, o homem faz um monte de coisas, cria muitas coisas, abre empresa, cria novos inventos e faz de tudo, tá certo? Mas no propósito original de Deus para a expansão do universo espiritual, o homem sozinho, sem a figura feminina, nada faz. A figura feminina sozinha, sem a figura masculina, nada faz. De maneira que um e o outro dependem mutuamente da existência e também para a expansão universal do espírito. De maneira que agora fica claro que o seu chamado primordial é o seu matrimônio, tá certo? Nós aqui estamos falando sobre este ponto. Então, assim, não vamos confundir aqui as coisas. E Paulo disse que era melhor que o homem não tocasse mulher. E vamos usar parâmetros da palavra para poder combater o que nós estamos pensando. Então, limpa a sua mente de todos os seus conceitos preconcebidos e pense aqui que nós estamos tratando do chamado do matrimônio, o desafio do chamado para a missão evangelística ou para a missão da manifestação de Deus em sua vida. E é isso que eu quero deixar claro, que aqui nós não vamos tratar de ministério no sentido de denominação religiosa, mas do ministério no sentido de missão de vida. Missão de vida, tá? Então, como tratando do ministério como missão de vida, se entende que
Alguém que é, digamos assim, um evangelista, ele não é evangelista porque recebeu o título dado por uma denominação religiosa, por uma instituição religiosa, mas ele é, em essência, evangelista, criado por Deus para ser tal. Tá? Essa é a essência verdadeira dele, é a sua própria manifestação, é o que ele é em espírito. Então, para que este evangelista surja e apareça e se manifeste, ele depende desta junção e desse espírito completo que é formado como chamado pela Bíblia de Adão, macho e fêmea. Então, nesta junção aí se cumpre o propósito original de Deus para a existência do tal evangelista. Então, por isso que Paulo diz assim, que aquele que almeja o episcopado, entre outras coisas, marido de uma só mulher. Aí todos pensam que ele está falando somente da questão de não ser adúltero. Não está falando somente dessa questão, mas sim da questão da própria manifestação espiritual da essência do próprio ser dessa pessoa, que é aí a existência dele. Então, eu espero que tenha ficado claro aqui que o chamado do homem à existência, ele foi chamado macho e fêmea. Nesse chamado macho e fêmea está instituído o próprio matrimônio. E o matrimônio é o chamado essencial, é o chamado primordial, é o chamado pioneiro para a própria vida do homem. De modo que qualquer outra coisa que tenha a ver com chamado ou vocação na sua vida está em segundo plano em relação ao matrimônio e à sua própria existência. Tá? Espero que tenha ficado claro. E se você tiver dúvida, é só procurar entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, tá certo? E nós estamos lançando aqui esse nosso primeiro programa, essa nossa primeira ministração, para que você entenda e fique claro para você. Existência humana e matrimônio, uma coisa só. Primeiro chamado para a vida do homem é a existência. E a existência e o casamento são, neste ponto de vista, a mesma coisa. Tá certo, querido? Grande abraço para você. Que Deus o abençoe ricamente em despertar a sua consciência. Grande abraço.